outra, quando aquela mulher que diz, meu casamento está horrível, mas minha vida com Deus está perfeita. Não, Paulo diz que não tem jeito. Se a vida conjugal não está boa, provavelmente é uma consequência da vida espiritual, que também não está boa. Então aí já tem um princípio importante. Está com o casamento em crise, sofrendo com o marido ou com a esposa, o casamento está desarmonioso, está horroroso, vá na causa e não no efeito. Pode ser que a sua vida com Deus está um fracasso, frieza espiritual, carnalidade, sensualidade, falta de vida devocional, leitura, oração, falta de comprometimento com o culto público, com a igreja local, falta de submeter a disciplina eclesiástica, uma vida intensa com Deus. No casamento, marido e mulher devem procurar seus deveres e não seus direitos. É comum no seio da família, principalmente entre os casais, a mulher reivindicar os direitos, quero saber dos meus direitos, ou o marido sempre buscar os seus direitos. Mas Paulo, quando começa a exposição sobre casamento, em Efésios 5, ele não começa com os direitos, e sim com os deveres. Então a mulher dentro do casamento deve perguntar, quais são meus deveres, e não perguntar quais são meus direitos. O marido dentro do casamento tem que ficar o tempo todo perguntando ou procurando quais são meus deveres e não quais são os meus direitos. Isso faz toda a diferença. Para o casamento feliz, saudável, perfeito, marido e mulher devem o tempo todo buscar seus deveres, reivindicar seus deveres, trabalhar para executar seus deveres e não seus direitos. E quais são os deveres de ambos? O da esposa, submissão. O do marido, amor. O supremo dever da esposa, submeter-se, obedecer ao seu marido. O supremo dever do marido, dentro do casamento, amor. Amar sua mulher incondicionalmente, sacrificialmente, radicalmente, indivisivelmente, é o que ele tem que fazer. Devemos fazer isso. Por quê? Porque o egoísmo fica de lado. O egoísmo, o que destrói um casamento, são ambas as partes pensar somente em si. Se a destruição, a falência do matrimônio é o egoísmo. Uma mulher que sempre está atrás dos seus direitos, ou seja, procurando apenas o seu benefício dentro da relação. Um homem egoísta, que é o tempo todo buscando seus benefícios dentro da relação, ela vai entrar em colapso, ela vai ruir, ela vai cair. Agora, quando há altruísmo, um busca satisfazer a necessidade do outro, o marido busca satisfazer a necessidade da mulher, e a mulher busca satisfazer a necessidade do marido, uau! Temos um casamento sólido. Então quando você chegar em casa, mulher, o que você tem para mim? Não. Mulher, o que você está precisando? Homem, o que você tem para mim? Não. Homem, o que você está precisando? Agora, começando com as mulheres. Mulheres, submissão não é inferioridade. Vamos parar de perverter esse termo e o papel da mulher. O fato da mulher ocupar a posição no casamento de submissão, de submissa, não a inferioriza, não a torna inferior. A mulher não é inferior ao homem. Quando a mulher foi feita, ela foi tirada da costela do homem para ser amada e não dos pés para ser pisada.
Foi tirada da costela do homem para ser amada, e não dos pés para ser pisada. Ela não é inferior. Tanto mulher como homem foram criadas à imagem de Deus. Veja só, não há inferioridade diante de Deus. Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus compreende macho e fêmea, homem e mulher. Mulheres, ser submissas, não é sinônimo de inferioridade. Aprenda isso. Ai, Paulo era machista, né? Deus era machista. Então, o que é isso? Veja só, homem e mulher não são inferiores, apenas ocupam papéis diferentes, posições diferentes. A liderança pertence ao homem, essa é a posição dele. O auxílio, o suporte pertence à mulher. São posições. Ela não é inferior. Louve a Deus por você ter nascido mulher, porque Deus na providência viu que era exatamente o que você precisava, e você cumpriria exatamente o seu papel sendo mulher. Louve a Deus por você ser homem, porque Deus na providência sabia que nascendo homem você cumpriria exatamente o papel que Ele decretou para você cumprir. Mulheres, a submissão ao marido equivale à submissão a Cristo. Para as mulheres que têm dificuldade com submissão, elas precisam entender esse aspecto da submissão. Submissão, obedecer, acatar as ordens, honrar, respeitar o marido. A submissão ao seu marido equivale à sua submissão a Cristo. Porque a Bíblia diz, mulher ser submissa ao marido como ao Senhor, como a Cristo aqui. O modelo da relação da esposa com o marido, o exemplo da relação da esposa com o marido, é a relação da igreja com Cristo. Como é que a mulher copia quem na sua relação com o seu marido? Ela copia a relação que a igreja tem com Cristo. Qual é o tipo de relação que a igreja tem com Cristo? Ela se submete a Cristo, porque Cristo é o Senhor dela, não é isso? E ela obedece a Cristo voluntariamente, obedece por amor, obedece com alegria, obedece com desejo de honrá-lo. Mulheres, obedeçam o marido de vocês voluntariamente, obedeça os maridos de vocês com alegria, obedeça a eles por amor e com o desejo de honrá-lo. Por quê? Porque é uma expressão da sua sujeição a Cristo. Como é que é? Como é que a mulher prova que ela sujeita a Cristo? Como é que a mulher prova que ela ama Cristo? Como é que a mulher prova que ela obedece a Cristo? Sujeitando-se ao marido, obedecendo ao marido. A sujeição da mulher a Cristo, a sujeição da esposa ao marido, é uma expressão da sujeição dela a Cristo. Porque quando diz como ao Senhor, mulheres, obedeçam os seus maridos como estivesse obedecendo o próprio Cristo, porque assim como Cristo é o Senhor da igreja, o marido, de certa forma, é o Senhor de vocês, não no sentido salvador, redentor, mas é o líder, foi colocado ali como autoridade, é uma expressão de Cristo na sua vida. Então, é uma prova do seu amor a Cristo, honrar seu marido, obedecer, é uma maneira de agradar a Cristo. As mulheres ficam perguntando, eu queria saber qual é a maneira de agradar a Cristo, de honrar mais Cristo, de amar mais Cristo. Eu quero saber qual a maneira. Quer? Ame mais seu marido, honre mais seu marido, obedeça mais seu marido. Maridos, suas mulheres
ou sua mulher necessita de atenção. De atenção. Atenção. Verso 29, quando Paulo está tratando do papel do homem, ele compara a mulher como o corpo do homem. E diz assim, ó: porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então Paulo está dizendo assim, para o homem cuidar da mulher, e ele usou um argumento forte. Por que eu tenho que cuidar? Porque a mulher, você é o cabeça, ela é o seu corpo, ela é parte de você. Você fica sem cuidar do corpo, você dá banho nele, você alimenta ele, você protege do frio, você medica ele. Cada um de nós tem zelo para o próprio corpo. Se a mulher é parte do nosso corpo, assim como temos zelo com o nosso próprio corpo, temos que ter com a mulher. E os termos gregos aqui para alimenta e cuida, quer dizer nutre e acaricia. Eu resumiria isso como: homens, vocês dão uma atenção especial para o corpo. Deem atenção para as vossas mulheres. Maridos, assim como o corpo necessita de atenção, mulheres querem a atenção do seu marido. Eu não sei, minha mulher está 2,5 metros de mim aqui ó, me comendo com o olho. Eu sei que uma das coisas que ela mais quer, atenção. Por um homem que dá atenção para tanta gente igual eu, né? Todo mundo tem que dar atenção. Só falta ela me puxar, igual o Felipe, meu filho. Ei, estou aqui. Dá atenção para sua mulher. Mulheres querem ser ouvidas. Ouçam elas. Ela só quer ser ouvida. Não precisa nem de você falar, deita na cama e só fala, nossa, legal. Que maldade. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou entendendo. Ele está pensando em outra coisa, nos negócios que ele vai fechar amanhã, na sinuca que ele vai jogar, no futebol. Então, porque estava hoje fazendo um bordado no pano de prato, caiu uma gota de doce de leite que eu estava fazendo, aí já entra em crise. E quer que você ouve? Dá atenção. Primeiro, mulheres querem ser ouvidas. Segundo, mulheres querem ser compreendidas. Não levanta a mão não. Qual homem que falou, mas você não me entende? Por que ela fala sempre isso? Porque ela quer ser compreendida. Dá atenção para ela. Primeiro, ouça o que ela tem para dizer, Jesus. Dá uns minutinhos do seu tempo para ouvir. Segundo, ela quer ser compreendida. O que é isso? Julga o caso dela, avalia o caso dela, se interessa pelo caso dela, ela quer ser compreendida. E terceiro, elas querem ser atendidas. Quanto tempo que essa mulher está pedindo um secador? Quanto tempo que ela está pedindo para você ir ver a mãe dela? Quanto tempo ela falou que quer ir lá no doutor com você? Quanto tempo ela está dizendo que quer ver uma situação dela? Atende. Então, elas querem ser ouvidas, querem ser compreendidas e querem ser atendidas. Mulheres necessitam da atenção dos maridos. Maridos, lembrem-se que vocês são os principais responsáveis por manter o casamento. Há uma crise, está correndo o risco de um divórcio. O principal responsável por manter o casamento, não permitir o divórcio, manter a vitalicidade do casamento, é o marido. Por quê? Porque eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo pela igreja. A tribulação pode separar? Não. A angústia? Não. A perseguição? Não. A fome? Não. A nudez? Não. O perigo? Não. A espada? Não. É um amor inseparável.
O 38 e 39, porque estou bem certo, a morte pode separar? Não, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor. O amor de Cristo por nós é inseparável. Maridos, vocês devem amar a esposa de tal maneira dessa relação jamais se dissolver, se desfazer. Vocês são responsáveis de exercer tamanho amor a ponto disso jamais se desfazer.